Mais de meio século depois do golpe militar orquestrado pelo general Augusto Pinochet, o governo do Chile ainda encontra resistência para julgar os responsáveis pelos crimes cometidos durante os quase 17 anos de ditadura militar. Um filme que estreia no Brasil explora certos favorecimentos a quem esteve do lado controverso da história. Quando o Estado chileno se propôs, ano passado, a procurar os presos desaparecidos na ditadura, imaginava que haveria certa resistência de quem prefere manter a história no esquecimento. Na realidade, foi bem mais que isso. Os investigadores se depararam com verdadeiros pactos de silêncio sobre o destino daqueles capturados pelo regime. O atual ministro da Justiça, Luiz Cordeiro, chamou de acordos de encobrimento a eliminação de pistas que indicariam o paradeiro de 1.100 opositores de Augusto Pinochet. O presidente Gabriel Boric foi eleito em 2022 com a promessa de um plano nacional de busca a desaparecidos. Lançado em 2023, o projeto falava em alcançar objetivos inéditos. A ditadura de Pinochet deixou cerca de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos. Mais da metade desta lista eram camponeses e trabalhadores que tinham, em média, 29 anos de idade no momento da prisão. Atualmente, 364 agentes do regime de Pinochet estão presos por violações de direitos humanos, enquanto outros 30 jamais foram localizados por conta da conivência de militares da época. Mesmo entre os condenados por crimes contra a humanidade, houve aqueles que, por conta das conexões, tiveram privilégios inacreditáveis a réus que responderam a acusações tão graves. É justamente esse recorte que conduz o filme Prisão nos Andes, em cartaz no Brasil desde sexta-feira. O enredo conta uma história real. 5 torturadores que serviram o governo de Augusto Pinochet cumprem pena em uma luxuosa prisão aos pés da Cordilheira dos Andes. O local mais parece uma colônia de férias. Os vigiados agem como se fossem empregados do grupo. O diretor Felipe Carmona trabalhou com atores que foram vítimas dos anos de chumbo, o que trouxe ainda mais autenticidade às cenas. Em entrevista ao Jovem Pan Internacional, Carmona fala da importância que o cinema tem em manter viva a memória de um período que jamais poderá se repetir, e sem perder a crítica necessária à corrupção, que, segundo ele, ainda se manifesta de diferentes formas na América Latina. Acredito que precisava buscar por uma visão um pouco mais alternativa, digamos, para precisamente relembrar e dizer: isso não pode voltar a acontecer. Mas hoje em dia, muito surpreendentemente, existe uma reviravolta, um negacionismo na sociedade chilena. A grande pedra que nos faz tropeçar, e a crítica vai, digamos, a esse poder. Eles, mesmo presos, vejam os benefícios que têm, os privilégios. De alguma outra forma, eles seguem influenciando a sociedade, uma vez que, mesmo sem a liberdade, de alguma forma, seguem sendo livres e seguem desenhando o país em que vivem. A temática do filme sobre privilégios e benefícios a quem deveria pagar caro por crimes hediondos vai na direção oposta ao esforço do governo chileno atual. O presidente Gabriel Boric apresentou um projeto de lei para que tribunais e outros órgãos estatais possam quebrar o sigilo de 50 anos dos depoimentos de milhares de torturados pela ditadura. O presidente enfatizou que o conteúdo dos depoimentos não vai se tornar público. Trata-se de uma ferramenta para juízes que buscam os desaparecidos. O diretor do filme Prisão dos Andes conta que sua produção busca provocar o público. Felipe Carmona entende que, com o passar do tempo, certas atrocidades vão sendo esquecidas e que vilões de uma geração inteira se tornam personagens secundários de uma história que vai sendo apagada. A minha ideia é que o público, basicamente, reflita sobre essa monstruosidade que é inerente ao ser humano, não é? O filme sai um pouco do maniqueísmo, dos arquétipos dos personagens, o vilão e a vítima. O enredo faz todo o contrário. Mostramos como, muitas vezes, os agressores parecem vítimas. O espectador vai se simpatizando erroneamente com eles na história. E ao longo do filme, eles nos dizem: veja só com quem você está rindo, veja com quem está passando bons momentos.
A produção, que já foi exibida em importantes festivais, traça um paralelo entre os acontecimentos retratados na ditadura e o Chile atual, com uma reflexão sobre as desigualdades sociais que ainda assombram o país.